Fala meu amigo advogado Guilherme Barbosa aqui hoje da maior agência de marketing jurídico do país, a Turmind, e eu quero compartilhar contigo hoje, quero falar sobre CRM de vendas, pipeline de vendas, fluxo de automação, enfim, tem vários nomes para isso, não é algo tão comum para escritórios de pequeno, médio porte, alguns escritórios de grande porte que usam ferramentas como RD Station, SharpSpring, Lead Lovers, tem várias ferramentas conhecidas no mercado, já conhecem um pouquinho dessa prática e eu quero trazer para você que ainda não conhece, e que quer dar uma otimizada, que quer aperfeiçoar o seu trabalho de marketing e principalmente gerar mais negócio. O principal ponto dessa técnica de automação, do CRM de vendas, enfim, é exatamente gerar mais reuniões e gerar mais contrato fechado, ou seja, é fazer mais negócio. É nisso que ela é eficiente, é nisso que ela é capaz de te ajudar, se você fizer a configuração, obviamente, correta e dar a importância que a ferramenta merece. Legal? Eu quero te contar isso, mas antes disso, não esquece, dá aquele likezinho aí, se inscreve, deixa o seu comentário, a sua crítica, se eu falar alguma besteira, você também, por favor, registra. E se está vendo pelo blog, também se cadastra para você sempre receber conteúdos como esse. Combinado? Bom, vamos lá. O primeiro ponto que é o mais importante é o seguinte. Acho que tem uma frase que é bem comum, a gente escuta muito aqui dos advogados, que é assim, olha, se eu consigo marcar reunião com o meu cliente, eu fecho o negócio. Você precisa me ajudar, Guilherme, a trazer o cliente aqui até o escritório. Porque se ele sentar aqui na mesa, eu fecho o negócio. Cara, de fato, isso é comum tanto para você, quanto para mim, quanto para outros inúmeros negócios, prestadores de serviço. Por quê? Porque se o cliente sentou na tua frente, principalmente depois que você já entregou um pouquinho de informação para ele, já tem uma noção do valor que você vai praticar, ele já escolheu você. Agora é só uma questão de ajuste, sabe? E é uma questão de ajuste que aí mora neste ajuste alguns detalhes, algumas coisinhas aí, vamos colocar assim, fazem a diferença. E a gente gosta de falar sobre esse ajuste com um nome chamado senso de urgência. O que é o senso de urgência? O senso de urgência é o seguinte, é basicamente o tempo que você tem, você entende como necessidade, o tempo de urgência que você entende para contratar um determinado serviço ou comprar um produto. Exemplo, sei lá, você está querendo correr uma prova, uma maratona, e aí você precisa de um tênis, e essa maratona acontece daqui 3 meses. Cara, você tem um tempo muito maior do que uma prova que vai acontecer na semana seguinte e você não está com o tênis adaptado para aquela situação. Então, o senso de urgência, para fazer uma analogia bem simples para o universo jurídico, é a mesma coisa, só que você tem que adaptar de acordo com a sua área de atuação. Então, se você atua, por exemplo, em divórcio você vai encontrar diversas pessoas com um senso de urgência extremamente alto, né? Pessoas que acabaram de se separar, pessoas que podem ter sido violentadas, pessoas que estão saindo de casa, enfim, abaladas emocionalmente. Agora, se você pega um cliente tributário, que você está trabalhando numa questão de recuperação ou numa questão de restituição de imposto, esse cliente está numa situação um pouquinho mais favorável, salvo que ele não tenha recebido ali uma atuação da Receita, ele está numa situação muito mais favorável. Até abrindo um parênteses, se ele receber uma atuação, naturalmente dentro da esfera tributária já não é mais uma consultoria. Você está prestando um serviço resolvendo um problema que ele tem de um senso de urgência muito alto. Então, acho que já conseguiu matar, fazendo uma analogia de forma extremamente simples aqui, ilustrativa. O senso de urgência é algo extremamente importante para você. Você tem que entender isso. Para quê? Para que vai servir o senso de urgência dentro da ferramenta de automação, aqui dessa cadência de e-mails, desse pipeline de vendas? Justamente para isso que eu vou trabalhar agora, que é essa que a gente chama de um funil, tá? É um funil que é baseado também no senso de urgência e guarda muita relação com aquilo que a gente demonstra para o próprio Google, para a ferramenta e para o próprio advogado, quando a gente quer contratar um advogado, qual que é o nosso nível o nosso nível de urgência, o nosso nível de interesse, o nosso nível de, vamos colocar assim, de amadurecimento para contratar aquele serviço. Vamos lá, vamos ficar para ficar um pouco mais fácil aqui o entendimento, eu vou separar esse funil aqui em 3 partes. As 3 partes são basicamente o seguinte, tá? Já falei disso num vídeo anterior, mas eu vou reforçar aqui porque é bem importante, essa matéria aqui é bem bacana, porque ela ajuda muito no entendimento sobre a questão marketing, tá? O primeiro nível aqui, tá? A gente costuma dizer o seguinte, toda vez que a gente faz uma pesquisa no Google, a gente deixa algum rastro, concorda comigo? Esse rastro, ele é medido, ele é avaliado com base naquilo que eu uso para fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, assim, se eu procurar lá o que é um inventário extrajudicial, né? Se eu procurar o que é um inventário extrajudicial, eu estou deixando claro para o Google e para o advogado que eu estou num nível muito acima deste funil. Eu estou num nível ainda de curioso, no nível de entender sobre aquilo que eu estou precisando, aquilo que me indicaram, aquilo que eu estou buscando, certo? Agora, se eu uso já uma outra busca, uma outra forma de procura, por exemplo, assim, qual é a diferença, sabe? Por exemplo, entre um inventário judicial e um inventário extrajudicial, ou como funciona um inventário extrajudicial. Essas palavrinhas aqui, como funciona, o que qual a diferença, quanto custa, esse tipo de palavrinha, palavrinhas que a gente costuma dizer que são palavrinhas mágicas. Por que são mágicas? Porque elas dizem muito sobre nós. Elas dizem muito exatamente sobre o nosso estágio, sobre o nosso senso de urgência, que é o que eu falei antes.
sobre qual o nível que nós estamos e qual o interesse nosso em contratar aquele serviço imediatamente ou prorrogar um pouquinho. E aí, de acordo com a sua área de atuação, de acordo com aquilo que você quer vender para a empresa, para a pessoa física, seja lá o que for, este serviço ele tem um senso de urgência e você tem que identificar exatamente com base na procura e na forma como o seu consumidor está buscando você. O que ele está te perguntando? Quais são as dores, quais são os medos que ele tem? Identifique isso, veja que nível ele está através das perguntas que você faz e das respostas que você acaba obtendo para você saber se vale a pena você forçar um pouquinho o jogo e tentar fechar esse negócio mais rápido ou vale a pena você amadurecer um pouquinho mais aquele cliente para que ele tome essa decisão quando ele estiver mais preparado para isso. Legal? O último nível de urgência, que é quando ele sai aqui pela boca do funil, certo? Geralmente ele é procurado da seguinte forma: quanto custa? Quanto tempo demora? Né? Como fazer? Como funciona? Outras várias formas de pesquisa que deixam claro que nós estamos neste nível mais próximo da saída do funil. Então isso basicamente não deixa de ser um pipeline de vendas. Isso aqui é um pipeline que é uma pipeline bem voltada, né, obviamente, com base na nossa especialidade para o universo jurídico, mas ele mostra exatamente qual é o momento que o cliente está. E aí que vem o ponto mais interessante. Você lembra quando você entrou no site do Mercado Livre ou até mesmo da Amazon, enfim, abandonou um carrinho lá, por um acaso, você abandonou um carrinho, estava fazendo uma compra, desistiu, ou em sites de tecnologia, geralmente empresas grandes utilizam isso de forma muito boa, de forma muito bacana. O que eles fazem? Eles entendem que você não está pronto para comprar naquele momento, e não tomou uma decisão, não tomou uma ação de compra, e começam a alimentar você através de e-mails automatizados. Então ele vai lá e manda para você assim, exemplo, Marcos, eu vi aqui que você se interessou, tá, por esse laptop XYZ. Dá uma olhadinha nesse lançamento que aconteceu nessa semana, dessa mesma marca ou da marca XYZ, e dá uma olhada nessa promoção. E na semana seguinte ele vai te trazendo mais informações para que você tome uma decisão, sabe? Para te ajudar a tomar aquela decisão, para lembrar você de que ele está lá disponível, de que ele tem um produto bacana para tentar te convencer. Isso é um pipeline, isso é um fluxo, sabe? É um fluxo de automação, é um e-mail automatizado que é preparado, obviamente, né, de forma estratégica para convencer você e outras diversas pessoas que têm essa mesma demonstração, essa mesma atitude para que o fluxo de automação trabalhe de forma sozinha e que trabalhe para o escritório, enfim, 24 horas por dia, literalmente, tá? Bom, vamos lá. O que é importante você entender aqui, trazendo para o universo jurídico? Importante você entender o seguinte: esse fluxo de automação, para ele funcionar, você precisa aprender a entender o tempo que o seu cliente leva, tá, para fechar o negócio. Então isso é bem fácil. Separe lá os últimos 3 negócios que você fechou, tá, de acordo com a área de atuação, foco do seu escritório, e pergunte-se o seguinte: quanto tempo levou desde o primeiro contato, certo, até lá o segundo contato, o terceiro contato ou mais, para que ele tomasse uma decisão, para que ele tomasse a ação de dizer o sim para mim, tá? Ou para que ele declinasse do negócio, certo? O que é importante? Por que é importante você avaliar isso? Porque a partir disso, você vai saber o tempo que você tem que dar de liberdade, o tempo de intervalo que você tem para fechar esse negócio. Exemplo, um negócio tributário, ele pode levar até 6 meses para fechar o negócio, sabe? Então esse fluxo aqui para ele sair nessa boca de funil pode levar 6 meses. Já um negócio, por exemplo, de um inventário, né, que tem prazo, um negócio de divórcio, ou até mesmo de um previdenciário, ele pode fechar, sentou com você, ele fecha, ele pode fechar em 7 dias. Então o tempo que você tem para alimentar esse camarada com informações que são relevantes para ele é muito menor, vai depender do tipo de processo que você está querendo oferecer, que você está vendendo efetivamente, né? Porque você está o tempo todo vendendo isso, convencendo pessoas. Então entenda dentro do seu universo jurídico, dentro do seu foco, da sua área, quanto tempo você precisa dar de respiro, quanta informação você precisa entregar. E aí é que vem a jogada final. A partir dessa informação, a gente cria esses conteúdos que vão alimentando aquele seu contato, tá? Aquele seu público-alvo, aquele seu cliente que tem aquela dor específica do que você está oferecendo, e esta informação vai preparando ele para tomar uma decisão. No final das contas, é mais ou menos como comprar uma casa, comprar um carro. Você, quando decide comprar um carro, você deve tomar aquela decisão, assim como a grande maioria, dependendo do seu nível de urgência, né? Se você está sem carro, você vai tomar uma decisão mais rápida. Se você está ali com o carro e está olhando outros carros, você está um pouco mais tranquilo. Então pode ser que você leve 2, 3 meses, mas geralmente as pessoas levam 15 dias, 30 dias depois que botam na cabeça que querem trocar de carro. O cara sai pesquisando, sai olhando. Então aquele momento para uma loja de carro guarda muita relação com o escritório de advocacia, porque depende do senso de urgência daquele cliente. Se ele tem um senso de urgência alto, cara, você tem que ligar para ele, você tem que falar com ele quase todo dia, você não pode perder o contato com ele. Agora, se o senso de urgência dele é menor, ele tende a ter mais tempo para tomar uma decisão de contratar o seu escritório, como na questão tributária, que é muito comum. E aí, naturalmente, você tem que alimentar aquele camarada por mais tempo. E exatamente nisso
que o fluxo de automação, que a cadência de e-mails, que o CRM de vendas trabalha tão bem. Por quê? Porque ele trabalha de forma automatizada. E aí é que mora a diferença. Porque você não vai precisar ficar gastando tempo o tempo todo. Imagina que você tem uma quantidade muito grande de clientes, né? Ou que você tem muitos advogados no escritório e não consegue controlar, não tem uma padronização. Essas ferramentas servem exatamente para isso. Legal? Tem um conteúdo que eu explico um pouquinho mais aqui, como colocar isso em prática, quais são os benefícios dessas ferramentas. Cito algumas ferramentas, inclusive, para você pesquisar, tá? Que são muito boas. Aqui na Trimind nós fazemos isso também, tá? Nós alimentamos essas ferramentas, administramos isso para grandes escritórios. E faz toda a diferença porque a gente consegue resultados muito bons. Já tivemos casos de aumentar em até 68% o número de reuniões. Ou seja, cara, de 10 clientes que entraram em contato, nossos camaradas ali tinham 1, 2 reuniões, a gente conseguiu chegar para 7, quase 8 reuniões. Por quê? Porque preparamos o cliente. Tá? O cliente às vezes entrava em contato e não estava preparado para ir na reunião naquele momento. O advogado já queria trazer ele, sabe, sem dó. E aí a gente começou a preparar, começou a criar esse fluxo de automação e funcionou, obviamente, de acordo com o tempo que o cliente precisa para tomar uma ação. Bacana? Espero que você tenha gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho longo. Deixe seu comentário, não esquece e acesse o blog que tem mais informação sobre isso. Você vai gostar muito, tem muito conteúdo bacana lá para você olhar e para você colocar em prática. Combinado? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!